Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui. 70 pessoas aqui na nossa live agora, muitas pessoas de Carinhanha, da região. Pessoas que são de Carinhanha, de Guanambi também estão em outros estados também a trabalho, morando. Deixa eu só entregar o celular aqui. Pronto. Então, hoje o meu bate-papo é com o doutor Maurício Alves. Ele é médico clínico geral. Vou pegar aqui o currículo do doutor Maurício, que é extenso, gente. E olha que ele não me passou todas as informações do currículo, viu? Doutor Maurício Alves, carinhanhense de coração, né, gente? O que importa, o que vale é isso. Graduou em enfermagem em 2004, em medicina em 2014. Ele atua em atendimentos ambulatoriais e particulares aqui na cidade de Guanambi, né? Também é perito em processos para o INSS, auditor do Hospital Geral de Guanambi, o HGG. Também atua no setor de bioimagem no Hospital Geral de Guanambi. Além disso, também médico da Central do SAMU em Guanambi. Doutor, boa noite. Muito obrigada por ter aceito o convite em participar dessa live, nesse bate-papo aqui para falar a respeito do coronavírus, informar as pessoas a respeito do coronavírus. Boa noite. Boa noite, Dai. Boa noite a todos que me assistem. Eu quero que seja mesmo um bate-papo. Hoje eu falo da minha casa, trabalhando mesmo em home office, é o que está acontecendo com muita gente. E eu acho que nesse momento nós precisamos levar a informação para as pessoas. Por isso que depois de tanto você insistir, você sabe que eu tenho dificuldade de aceitar esse tipo de convite, mas da sua insistência eu acabei aceitando. E vamos fazer esse bate-papo aí para tentar esclarecer e levar um pouco de instrução para o pessoal. E trocar informação também, porque tudo é muito novo, tá? As informações estão sendo atualizadas muito rapidamente e a gente precisa estar acompanhando, tá ok? Verdade. Realmente eu insisti, eu agradeço muito por ter aceito e ter cedido a minha insistência, doutor. É interessante a gente começar falando a respeito dos dados, como o senhor disse, estão crescendo muito rapidamente. O Ministério da Saúde informou agora no início da noite que já são mais de 1.000 casos confirmados no Brasil. O senhor tem esses dados? Pode passar para a gente agora? Dai, são 1.128. Antes de começar a live, eu conferi, já teve uma nova atualização. Esses são os casos positivos no Brasil, que já fizeram o exame, que nós vamos falar mais para frente, e que deram positivos. Nós temos atualizados até o momento 18 mortes, né? 15 mortes foram em São Paulo, naturalmente pela quantidade de pessoas que residem naquela região, e mais outras mortes em outros locais do país. Voltando à questão global, a infecção pelo coronavírus, essa pandemia, ela é muito recente. As primeiras informações que foram divulgadas foi no final de janeiro, mas internamente, no final de dezembro, acho que 30, 31 de dezembro, já existiam informações. Hoje, no mundo, a OMS está estimando em torno de 240 mil casos, né? Com uma soma de aproximadamente 11 mil mortes. Esses dados são de hoje, são dados que podem ser atualizados. No estado da Bahia, nós temos 34 casos pela Secretaria de Saúde, é uma informação que eles passaram. Já pelo Ministério da Saúde, são 33 casos, né, casos confirmados. Aqui em Guanambi, nós temos aí, sempre acompanhando as informações, nós temos 18 casos suspeitos, alguns já foram descartados, eu acredito que, só pegando a minha cola, 7 casos foram descartados. Isso. E estamos aguardando a contraprova de 11 casos. É importante citar que nessa região não foi confirmado nenhum caso, mas eu tenho que antecipar que é uma questão de tempo. Trata-se de uma pandemia, de uma infecção viral e que, inevitavelmente, vai chegar à nossa região. Nós temos que estar preparados. Certo, doutor. 18 casos suspeitos aqui na cidade de Guanambi, 7 descartados, ontem seguem sobre análise. Muito bem. Quero só pedir para o senhor falar um pouco mais alto e um pouco mais devagar, porque alguns seguidores falaram que o áudio do senhor está um pouco baixo. Tudo bem? Vê se melhorou agora, Dai.
Pronto. Está cortando um pouquinho também. A conexão tá um pouco lenta. Está cortando. Melhorou muito agora, melhorou muito. Ótimo. Então vamos lá trazer Vamos lá. as primeiras perguntas dos nossos seguidores. Já que falamos de Guanambi, um seguidor fez a seguinte pergunta: por que Guanambi tem tanto caso suspeito? De onde está vindo? Na verdade, Guanambi é uma cidade que tem um contingente populacional maior que as cidades circunvizinhas e, naturalmente, ela recebe um fluxo de pessoas migrantes vindo de outras regiões. Somos polo educacional, energético e de turismo, e isso é um processo natural, por tratar-se de uma cidade de proporções maiores. Isso vai acontecer, sim, com uma frequência maior. Ok. O senhor trabalha no Hospital Geral de Guanambi, anunciei isso hoje aqui no Instagram, e daí um seguidor fez a seguinte pergunta: como está a situação no Hospital Geral de Guanambi? Olha, até o momento, a situação do Hospital Geral de Guanambi vive-se uma expectativa. Várias reuniões estão sendo realizadas, tanto com o pessoal do Ministério da Saúde, alinhamento também com o pessoal da própria Secretaria Municipal de Guanambi e das outras cidades circunvizinhas. E é um momento de preparação, de treinamento, de prover material, para que quando nós tivermos a necessidade de atender esses pacientes, a equipe esteja capacitada. Certo, doutor, obrigada. Próxima pergunta de um seguidor: é verdade que vocês escondem dados para não assustar a população? É verdade que os médicos, que o Ministério da Saúde está escondendo dados para não assustar a população, doutor Maurício? Não, isso não é verdade. Existem vários portais, inclusive do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, da Organização Mundial de Saúde, tantos outros sites que estão monitorando. O que existe, na verdade, é que às vezes um caso que foi fechado como positivo em uma região, ela demora um tempo para que chegue na somatória do Ministério da Saúde. Mas estão sendo liberados boletins diários, tanto no Brasil quanto em outros países e da Organização Mundial de Saúde. Então não existe uma razão para que não levar essa informação para a ação. Compreendo. Mesmo nos hospitais, secretarias municipais, não tem essa omissão de dados? Olha, Day, eu entendo que não, e também não vejo por quê. Existe toda uma orientação do Ministério da Saúde para que as pessoas, os gestores entrem em contato com o Ministério da Saúde, que tem um fluxograma que deve ser seguido, e o maior interessado tanto o governo, a gestão, quanto a população sobre esses casos. Ok. E o senhor que está atuando, está todo dia no hospital, trabalhando no SAMU, trabalhando no Hospital Geral de Guanambi, cuidando de muitos pacientes, inclusive casos que chegam suspeitos no Hospital Geral. Creio que o senhor possa ter contato contato com esses casos também. E daí, um seguidor fez a seguinte pergunta: médico que cuida de paciente tem risco de pegar o coronavírus? Até mais que a população geral, né? Infelizmente, nós somos um grupo que estamos muito expostos constantemente, estamos na linha de frente, né, dentre de outros profissionais, mas temos risco, sim, temos anseios, receios, todo mundo tem família, todo mundo tem filho, tem pai, tem mãe. O que preocupa os médicos também é essa questão de todo profissional de saúde, de ser um vetor, né, de trazer essa doença para o seio do seu lar. Então temos um risco até muito maior que a população em geral. Que está atuando, está todo dia no hospital, trabalhando no SAMU, trabalhando no Hospital Geral de Guanambi, cuidando de muitos pacientes, inclusive casos que chegam suspeitos no Hospital Geral. Creio que o senhor possa ter contato
com esses casos também. E daí, um seguidor fez a seguinte pergunta: médico que cuida de paciente tem risco de pegar o coronavírus? Até mais que a população geral, né? Infelizmente, nós somos um grupo que estamos muito expostos constantemente, estamos na linha de frente, né, dentre de outros profissionais, mas temos risco sim, temos anseios, receios, todo mundo tem família, todo mundo tem filho, tem pai, tem mãe. O que preocupa os médicos também é essa questão de todo profissional de saúde, de ser um vetor, né, de trazer essa doença para o seio do seu lar. Então temos sim, temos um risco até muito maior que a população em geral. Estou falando muito rápido? Oi? Estou falando muito rápido para vocês? Um pouquinho. É porque tá dando umas cortadinhas aqui para mim. Não sei para os seguidores. Pessoal, tá tudo ok aí? Pausadamente. Responde aí pra gente se tá tudo ok, se tá cortando muito, tá dando para entender? Aqui tem inclusive um comentário do Weber Melo. Esconder dados faria os profissionais e a população abaixar a guarda, o que seria ruim demais. O que o senhor acha, doutor? Weber é meu colega de formação, é enfermeiro como eu, trabalha acredito hoje em Jequié, não sei se ainda trabalha em Carinhanha, já foi gestor, inclusive secretário de saúde de Carinhanha, e eu corroboro com as palavras dele e concordo sim, não existe o porquê, seria uma ação infundada da gestão fazer esse tipo de coisa. A informação chega sim e tem que chegar à população. Ok, doutor. Agora todo mundo está sujeito a contrair esse vírus, né? Gostaria que o senhor explicasse para a gente como de fato ocorre a transmissão, doutor. Então, pelo vírus ser posso chamar um micro-organismo muito pequeno, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, ele se dispersa no ar com muita facilidade. Nesse caso em questão, ele pode atingir até uma distância de 2 metros, de 1,5 metro até 2 metros de uma pessoa para outra. E a pessoa estando infectada, ao tossir, ao espirrar, ou mesmo tocar a região oral, a região da boca, a região do nariz, ele pode ter o vírus nas mãos e estar contaminando tanto outras pessoas, como também está contaminando o que a gente chama de fomes, que são objetos, Sim. Por exemplo, maçaneta de porta, talheres, corrimão, esses locais de que tem uma grande aglomeração de pessoas, tem essa possibilidade de transmissão. Então, a principal, para ficar bem claro para o pessoal, a principal forma de transmissão ela é inalatória, né, por via aérea, e uma pessoa conversando, tossindo, espirrando, ela pode sim estar transmitindo e tem uma transmissibilidade muito alta. Essa é a grande preocupação de todas as entidades que estão envolvidas nessa questão. Ok, doutor. Tem muitas pessoas enviando perguntas, vou pedir para vocês guardarem as perguntas só um pouquinho, que no final vamos abrir um espaço para todos enviarem perguntas. As perguntas que eu estou lendo aqui foram de seguidores que enviaram ao longo do dia, que inclusive já passei para o doutor Maurício. Ok, gente? Então vamos lá para a próxima pergunta. Sou de Carinhanha, mas trabalho aqui em São Paulo. Se eu usar máscara e luva o tempo todo, estou protegida, doutor? Olha, a máscara e a luva é sim uma forma de proteção, mas não é 100%. Tanto é que nós, profissionais de saúde, usamos máscaras específicas, né? E usamos EPI, temos acesso a determinados instrumentos que a população em geral não tem, e mesmo assim corremos o risco de nos contaminar. Então, existe sim uma proteção maior para a pessoa que usa máscara, está correto, tem que utilizar mesmo o que está sendo veiculado na mídia, para que use a máscara o máximo possível, né, que as pessoas estejam utilizando, mas mesmo assim existe a possibilidade de contágio. Menor, mas existe. Essas máscaras, doutor, descartáveis, quanto tempo a pessoa pode ficar usando? Porque tem gente que coloca uma máscara de manhã e vai tirar só no outro dia.
Existem dois tipos de máscara, inicialmente, né? Que é a máscara cirúrgica, que ela deveria ser usada até 8, 12 horas no máximo, é uma máscara mais fina. E existe a máscara N95, que ela tem uma trama mais fina e que, inicialmente, ela pode ser usada até 6 meses. Mas, dado a questão da alta infectividade, eles estão recomendando o uso da N95 por até um período de 15 dias. Isso eu não vou conseguir nivelar direitinho com você, Daiana, por conta que tem muita informação. Chega muita informação, são vários protocolos, nós temos protocolos dos Estados Unidos, da Europa, sim, do próprio Brasil, de serviços particulares, por exemplo, o Albert Einstein, que atende um perfil de paciente diferenciado, então as informações divergem um pouco. Basicamente seria isso, a máscara cirúrgica normal usar durante um dia só e depois descartar, e a N95 usualmente pode ser feito uso até 6 meses, mas na rotina estão usando 15 dias, com muito cuidado para não contaminar a máscara, tanto na hora de colocar quanto na hora de retirar. Ok, doutor. Certinho, vamos falar agora a respeito de incubação. Gostaria que o senhor explicasse para a gente o que significa incubação e qual o período de incubação desse vírus. Pronto. Essa é uma grande questão que está relacionada ao coronavírus, porque a incubação ela é o período em que você tem o contato com o micro-organismo, com o vírus, até que você apresente os primeiros sintomas. Na literatura está falando de 4 até 20 dias, tendo aí um intervalo mais regular entre 10 e 14 dias. Como que eu posso explicar? Uma pessoa tem contato com outra pessoa que está doente, que está portando o coronavírus. Às vezes ele sabe que ele já tem sintomas, que nós vamos falar mais para frente. Às vezes a pessoa não está sentindo nada e já está transmitindo. Então esse prazo entre o contato e os primeiros sintomas é o período de incubação que existe na grande maioria das doenças. Entendi. Então, por exemplo, uma pessoa... muita gente entrando aí na Stephanie, minha colega de trabalho, guerreira. Olha aí, vamos dar uma boa noite aqui vamos dar uma boa noite para o pessoal aqui, então. A Ivaneide está aqui com a gente. A página Barba de Vinho também, a Jéssica Santana, Tony Brito, Andréia, Fábio Guerra, Diego Rubem, meu irmão aqui também, Hernani Cardoso, muita gente aqui na nossa live. Doutor, tem muita gente chegando de Carinhanha, chegando em Guanambi, em Carinhanha, na nossa região, vindo de São Paulo, vindo de outros estados, vindo de Salvador, por exemplo, na capital. E aí tem gente que não está acreditando nesse período de quarentena. Esse período de incubação, os médicos solicitam para as pessoas ficarem nesse período de quarentena devido ao período de incubação, é isso? É exatamente isso. Essa é a exata questão. Nós podemos pensar de 2 pontos de vista. A pessoa que está vindo de uma área onde já tem pessoas doentes, que é o caso de São Paulo, tem uma grande concentração, acho que são 19 milhões de pessoas. Então, nós orientamos que essas pessoas tenham esse cuidado de não estar se expondo, de não estar tendo contato com outras pessoas. Não é essa coisa absurda, maluca, histérica da pessoa ficar trancafiada dentro de um quarto. É que ela respeite essa questão do distanciamento, o uso de máscara, para que você não importe casos. Essa é a grande preocupação. Alguns governadores estão tentando fechar fronteiras. O presidente dos Estados Unidos fez uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade. Ele fechou o espaço aéreo entre a Europa e as Américas. Então, esse período de quarentena é justamente para tentar reter a doença em alguns locais, onde já está acontecendo, e evitar que se dissemine mais ainda. Ok, por falar nisso, tem uma pergunta de um seguidor. Até em cidade pequena, como Carinhanha, o povo precisa ficar em casa, doutor? Principalmente Carinhanha. Todas as cidades, qualquer lugar, não existe lugar seguro no planeta. Qualquer lugar tem que seguir, sim, as normas, as pessoas têm que se recolher, têm que tentar se expor o mínimo possível, trabalhar na medida do possível
em casa ou via remoto, que é uma coisa que está sendo instituída tanto pelos gestores quanto por empresas. Então, isso se adequa assim. Carinhanha está incluída, Carinhanha, Malhada, toda a região, até uma cidadezinha de 400 pessoas tem que seguir o período de quarentena. Que bom, muito importante o senhor falar isso aqui na nossa live. Falando de coronavírus, vamos lá então falar dos sinais, dos sintomas que o coronavírus pode apresentar. Vamos lá, doutor? Explica para a gente aí quais são os sintomas que uma pessoa pode apresentar, uma pessoa com coronavírus. A grande questão, Dai, é que a gente, como profissional de saúde, ouve muito as pessoas voltarem frustradas de um pronto-socorro, falando, olha, o médico me atendeu e me disse que eu tinha uma virose. A gente ouve isso constantemente. E essa questão realmente ocorre porque a grande maioria dos vírus, eles incorrem com os mesmos sintomas, que é coriza, que é o nariz escorrendo, dor de cabeça, febre, tosse. Essa tosse ela pode ser produtiva ou não. O paciente produtiva como assim, doutor? Produtiva no nosso baianês mesmo, com catarro, aquela secretiva. A pessoa pode sentir indisposição, fraqueza, querer ficar muito tempo parado. Lembrando que esses são os sintomas gerais, tá? Tem pessoas que apresentam também dor de garganta, tem pessoas que apresentam episódios de diarreia, e existem os grupos, que medicina não é matemática, tem pessoas que não apresentam tantos sintomas, que apresentam outros sintomas. Por exemplo, os idosos, não é muito comum que o idoso faça febre. E ele pode estar tendo os outros sintomas sem febre e estar colonizado pelo vírus, contaminado. Desculpa. Entendi. E o principal sintoma é a febre, porque o que nós vemos em rodoviárias, aeroportos, o governo distribuiu termômetros para que a temperatura seja ferida, para saber se a pessoa... Os principais sintomas seria febre devido a isso? Na verdade, porque a febre é algo fácil de aferir. Aqueles termômetros, eles são termosensíveis, existem câmeras também com infravermelho que conseguem monitorar as pessoas em grandes aglomerações. Então, essas pessoas passam por uma triagem. Se a pessoa estiver febril, é mais fácil você identificar uma pessoa com febre do que uma pessoa com dor de garganta. Ela precisa referir que ela tem essa dor de garganta. Então, não é o principal sintoma do coronavírus, né? Entre os 5 mais. Seria nariz escorrendo, dor de cabeça, febre, enfim. Sinal de uma gripe comum. Ok, como o senhor falou, sinal de uma gripe. Uma seguidora mandou a pergunta: como diferenciar coronavírus de gripe? Olha, existe o resfriado, existe a gripe, que também é causada por um vírus, que depois eu queria falar um pouquinho sobre isso, e o coronavírus também causa um quadro gripal. Então, só através do exame físico não tem como você determinar ou descartar. O que a gente consegue colher é uma história de onde o paciente veio, quantos dias ele está evoluindo, se ele teve contato com alguém que desenvolveu a doença. Por exemplo, uma pessoa que vier hoje da Itália, ele vai ter uma grande chance de ser portador do vírus. Então, através de toda essa história, do exame físico do paciente, das informações que ele nos passar, aí sim a gente pode suspeitar. Mas diagnóstico de certeza mesmo, só através do exame, que nós vamos falar mais para frente um pouquinho. Só através do exame, então. Não dá para ficar supondo quem está, quem não está, né, doutor? Outra pergunta aqui do seguidor. Se eu gripar, eu posso tomar remédio ou preciso ir para o hospital? É uma grande dúvida, eu recebo muito esse questionamento aí, tanto no direct quanto no pessoal que tem meu WhatsApp. A pessoa que começar a apresentar esses sinais de gripe, a primeira coisa que ele tem que ter é manter a calma. Ele pode sim tratar a febre, a dor no corpo, tanto com a dipirona como o paracetamol. O ibuprofeno, saiu uma nota, como eu te disse, tem muita informação, saiu uma nota que contraindicando o uso do ibuprofeno, depois já saiu uma contranota que poderia utilizar. Então, o que a pessoa tem que fazer inicialmente é manter-se hidratado, alimentar-se bem, tratar esses sintomas de questão de dor no corpo, dor de cabeça, febre.
e entrar em contato com a autoridade sanitária do seu município, o mais próximo possível, quais sejam. Se eu estivesse em Carinhanha, eu ligaria para a Secretaria de Saúde ou ligaria para o hospital para que eu pegue informações. Quando eu começar a apresentar os primeiros sintomas, quando eu uso o telefone, eu não saio do meu domicílio. Eu tenho a informação, olha, estou apresentando esse tipo de sintoma, tive contato, não tive contato, pode ser que eu tenha a doença. A partir desse momento, ele vai ser orientado de que forma que ele procura o serviço de saúde e qual serviço de saúde que ele vai procurar. Se é um hospital, se é um PSF, ou se existe um posto destacado, porque existem várias estratégias. Cada município traçou uma estratégia dentro das orientações do Ministério da Saúde. Ótimo, muito bem. Outra dúvida de um seguidor é: como saber que uma pessoa próxima a mim está com coronavírus? Difícil, hein, doutor? Difícil, a gente pode suspeitar, né, por essas informações que a gente já acabou, pelos sintomas que a gente já acabou referindo, mas não tem como ter certeza. Se você acreditar que uma pessoa possa ter, eu acho que o que você deve fazer nesse momento é se precaver no sentido de não ter tanta proximidade, mas não precisa ter histeria, sair correndo, isolar essa pessoa, e informar essa pessoa, informar as autoridades sanitárias. Ok. Próxima dúvida aqui de uma seguidora de Carinhanha. Como o coronavírus se manifesta nas pessoas e qual o risco em uma criança? Então, como se manifesta, eu acho que nós já falamos primeiro dos sinais gripais. A principal complicação, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é quando o paciente agrava, e ele me perguntou sobre a questão das crianças. Era uma grande preocupação, porque o sistema imunológico, a defesa do organismo da criança, ele ainda está se formando, ainda está se constituindo. E tinha-se uma preocupação muito grande em relação a como que as crianças iriam se defender. Não sabe-se por quê, a taxa de óbitos em criança, graças a Deus, é muito pequena. Eles estão sendo infectados, mas não estão evoluindo, na sua grande maioria, para um desfecho ruim. O desfecho ruim está mais relacionado a idosos e pacientes que têm comorbidades, imunossuprimidos, que nós vamos também falar mais adiante. Ok. Já que o senhor falou aí em comorbidade, poderia explicar para a gente o que significa isso, doutor? Desculpa, eu te pedi para que, como a gente fica muito tempo no meio, acaba que isso vira o nosso linguajar. Comorbidade é a pessoa que já porta uma doença, então ele já tem um acometimento de saúde. Tendo esse acometimento de saúde, a possibilidade que ele tenha uma complicação por essa infecção acaba sendo maior. Quais seriam as comorbidades? Seriam pacientes que têm imunossupressão, têm as defesas do organismo reduzidas. O que causa isso? Tem pessoas que têm isso naturalmente. Nasceu com as defesas do organismo fracas, por assim dizer, Sim. falando uma linguagem mais acessível. Pessoas que fazem quimioterapia, que estão em tratamento para câncer, tanto é que cai o cabelo e tal, eles têm um sistema imunológico mais debilitado. Pessoas que fizeram um transplante, a pessoa que faz transplante, ela tem que usar algumas medicações que baixam a imunidade. Pessoas que fazem uso de corticoide em altas doses, outras comorbidades. O paciente que já teve algum, o pessoal chama de derrame, né, que é o AVC ou AVE. Diabético também? O diabético, ele é imunossuprimido, ele tem a defesa diminuída, mas o que mais nos preocupa, dentro do que nos é passado pelos protocolos do Ministério da Saúde, são aqueles pacientes que usam insulina, que a gente chama de insulina dependentes, e, no geral, também os cardiopatas, né, que têm problemas de coração, e as pessoas que têm problema de pulmão. Paciente que fumou e tem doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças relacionadas à pulmonar. Hipertensão também entra, doutor? Entra sim, principalmente a hipertensão descontrolada. Ok. Por falar nisso, tem uma pergunta aqui relacionada. Minha mãe tem 66 anos, idosa, grupo de risco, e está gripada. Ela está com vírus, ela tem que ir para o hospital? Como proceder com uma idosa que está gripada?
você está bem informada, né? Acima de 65 anos, grupo de risco, é isso aí, Dai, tá dando um show. As pessoas idosas são, sim, grupo de risco. Se ela apresenta sinais gripais, como eu procederia dentro da minha casa, do meu domicílio? Colocaria uma máscara, providenciaria uma máscara para essa pessoa e entraria em contato com a entidade sanitária do município para ver qual é o local mais adequado para que essa pessoa passe por uma avaliação médica. O que eu quero deixar claro para as pessoas é que, assim, se toda gripe for para o pronto-socorro, nós vamos propiciar uma disseminação muito mais rápida do vírus, porque as pessoas vão se aglomerar em locais com um potencial maior de infecção, que ali tem várias pessoas doentes. Então é bom que entre em contato antes, saiba o local mais adequado e procure, passe por uma avaliação médica que ele vai definir se realmente existe a possibilidade ou não. Ok, doutor. Vamos lá falar então a respeito da profilaxia, doutor. Explica pra gente o que é isso. Muita gente não sabe o que é esse termo. Profilaxia é o que você vai fazer antes da contaminação, né? Nós já falamos da questão da luva, né? Da máscara. Da máscara. De lavar as mãos com frequência, né? Lavar as mãos com água e sabão, isso é um hábito que nós temos que álcool em gel também. Exatamente, o álcool gel, né? Inclusive tem alguns trabalhos sobre o álcool 70 e realmente eles não recomendam que seja utilizado o 70, use mesmo o álcool gel, que tem um efeito mais prolongado. A mídia dissemina muito essa questão de como que a pessoa pode tossir ou espirrar, proteger com o braço, né, ou com a camisa, manter uma distância de 1,5 m até 2 metros de outra pessoa, no supermercado, na padaria, no banco. Então, são essas questões que vão trabalhar a partir da profilaxia. Tossir no braço, doutor, como que é isso? Como que faz? Ensina pra gente. Não é bonito, sabe, mas é o que está funcionando. A gente coloca o braço mesmo na frente, pegando a região do nariz e da boca e tosse no sentido para baixo para que a gente despece o mínimo possível a possível infecção do vírus. Tossir dentro da camisa também resolve? Pode sim. Ok. Então vamos lá, muitas dúvidas a respeito aqui. Olha só. Álcool em gel está em falta nas farmácias, no mercado. Inclusive, eu estava no grupo, mas agora o site tem um grupo no WhatsApp. E aí, um funcionário de um mercado, ele anunciou, assim, às 9 horas da manhã, chegou álcool em gel aqui no mercado tal. Quando foi às 10 horas da manhã, gente, acabou tudo. Está todo mundo louco para comprar. E o preço está muito caro, o preço do álcool em gel. Tá difícil de encontrar, e quando você encontra, parece que está comprando ouro, né? E aí, uma seguidora perguntou, o álcool em gel acabou e não encontro para comprar, doutor. O que eu faço agora? O álcool normal serve? Olha, essa pergunta ela já foi respondida, né? A instrução que nós temos é que ele não tem a mesma efetividade, mas na falta do álcool em gel, eu usaria o álcool 70 sem problema nenhum. Claro que ele não tem a mesma efetividade, tenho que enfatizar isso. Existe um trabalho, inclusive, de empresas que não são do ramo, que estão voltando a sua linha de produção para a liberação de álcool gel, e eu acredito que, com o passar dos dias, isso vai acabar sendo reestabelecido. Só lembrar que o álcool gel não é o salvador da pátria. As pessoas acham que se tiver com álcool gel, ele é o Superman e ele pode ir a qualquer lugar. E não é isso. Tá imune a tudo, né? É só um fator de profilático dentro daqueles outros que eu te disse. Entendi. Lavar a mão com sabão, com água, resolve. É equivalente ao álcool gel? Não é equivalente, mas ajuda. Quando você lava a mão, todo mundo pode entrar aí no YouTube, existe uma técnica de como a gente pode lavar as mãos para que a gente consiga atingir toda a superfície da mão, e como que a gente seca, como que a gente utiliza a água para tirar a sujidade, ajuda bastante. Não tem a mesma efetividade, mas ajuda. Nós, profissionais de saúde, nós lavamos as mãos e posteriormente usamos o álcool. Ok, doutor. Vamos lá, então. Tem muita gente mandando perguntas, gente. Vamos abrir um espaço para perguntas.
ao final aqui, assim que esgotar as perguntas que os seguidores enviaram ao longo do dia. E aí vamos abrir um espaço para as perguntas. Quem não fez uma pergunta ainda, aguarda só mais um pouquinho que vamos abrir esse espaço para vocês. Viu? Quem já fez, aguarda mais um pouquinho também, que eu vou voltar todas as perguntas e tentar ler todas para o doutor Maurício. Então, tratamento, doutor, vamos falar a respeito agora do tratamento, né, para o coronavírus. Como eu já tinha mencionado antes, o tratamento ele é de suporte. Ele é uma doença muito nova. Na verdade, eu tenho que me corrigir aqui, o coronavírus ele é conhecido do meio médico há muito tempo. Essa cepa nova é que nos pegou de surpresa, que foi uma mutação que aconteceu. É uma doença que até o momento ela não tem tratamento, tá certo? O tratamento é suportivo. Como que seria isso? Como assim? Explica. Eu tenho que dar suporte para que o organismo combata a infecção. É isso que eu tenho que fazer. O paciente tem que manter repouso, ele vai ser bastante hidratado, trabalha-se a nutrição, trabalha-se os sintomas. E existe uma recomendação que os casos graves, eles sejam mantidos em ambiente de terapia intensiva, que eles tenham um suporte respiratório maior. E essa é a nossa grande preocupação na disseminação muito rápida da infecção, o que o governo, que as entidades médicas, que as entidades de saúde estão tentando com essa questão de para as pessoas ficarem em casa, para que as pessoas se precaverem, é para que a gente não tenha uma tragédia como aconteceu na Itália. A Itália é um país extremamente rico, muito, muito rico, está muito além da nossa capacidade de suporte médico e, infelizmente, sucumbiu por uma questão geográfica, uma questão de contingente populacional também. Então, eles não conseguiram. Chegou no momento que o sistema de saúde entrou em colapso, entrou em falência. Essa é a grande preocupação que a gente não quer que aconteça no Brasil. A infecção ela vai chegar em todos os locais do país, isso é fato, mas que chegue de forma branda para que a gente consiga ter o suporte para esses pacientes graves, que é mandatório, eles têm que ir para a ventilação mecânica, né, que as pessoas costumam falar aí que é entubado, e aí a gente precisa do respirador, precisa de toda uma equipe, precisa de um espaço especial. Então o tratamento basicamente é esse mesmo, é um tratamento suportivo. Saíram aí, eu vou pegar esse gancho, Dai, eu acho que até uma pergunta de um seguidor relacionado à questão de algumas medicações que saíram na mídia aí. Gerou até Isso, saiu uma euforia sobre a questão aí do Tamiflu, da azitromicina e principalmente da hidroxicloroquina, que é uma medicação que a gente utiliza para outros tipos de doença no país e acabou que... Como lúpus e malária, né, doutor? Isso, exatamente. E o Ministério da Saúde agiu rápido, tirou a medicação das farmácias, agora só com prescrição médica, aquele receituário de controle, porque não existe um estudo multicêntrico, um estudo amplo que dê assertividade. Existem pequenos estudos que foram feitos agora durante o processo de infecção, tanto na China quanto na Europa, e que apresentaram, alguns pacientes apresentaram uma melhora. Só que não existe essa mágica na saúde. A gente precisa de um tempo, a gente precisa pesar também o que é benefício, o que é risco. Então, assim, essas medicações, até então, elas não são recomendadas. Se nós tivermos estudos que recomendem, teremos a maior felicidade em divulgar para que as pessoas tenham acesso. Nem é recomendada e nem é reconhecida pela Anvisa também, né, doutor? Exatamente. Tanto é que a Anvisa recolheu e notificou os laboratórios para que tenha esse controle sobre essa medicação. Ok, vamos lá as dúvidas dos seguidores. Se sentir sintomas, para onde devemos nos encaminhar para fazer o teste? Uma pessoa com sintomas aí do coronavírus, para onde deve ir? Para uma unidade de saúde, para um pronto-socorro, para um hospital de urgência e emergência? Para onde deve ir, doutor? Eu acho que essa informação já foi respondida, né, Dai? Assim, entrar em contato com a entidade sanitária, que seria a Secretaria de Saúde, o hospital, uma UPA,
Você pode ligar também no 136, que é um número do Ministério da Saúde, que passa informações sobre essa questão, e até o próprio 192 também do SAMU, ele pode ser acionado, um médico vai te atender e vai te passar as orientações do melhor local que você deve procurar. A informação, eu acho que é fundamental nesse momento. Ok. Quanto ao teste, a análise laboratorial, para onde o paciente deve ir? Qual uma unidade de saúde, um hospital de urgência e emergência? Onde ele realiza esse exame? Isso. Devido à grande demanda, é fato que nós não vamos sair testando todo mundo. Só vão ser testados as pessoas que estão sintomáticas, que existe uma história epidemiológica ali, de onde que ele veio, dos contatos que ele teve. Essas pessoas, sim, vão ser testadas, e a partir do momento que ele passa pela consulta médica, o profissional entende que ele tem a necessidade de fazer o exame, aí é acionado a equipe do LACEN, existe uma estruturação em toda a região, e o LACEN, que é um laboratório que ele é um órgão público, que está assim, ele que está incumbido de realizar essa coleta em todo o país, e vai ser acionado, e esse paciente vai ser examinado, vai ter a coleta, que é nada mais do que um cotonete na narina e na região da garganta. Isso, exatamente. Um seguidor teve essa dúvida de como é feito esse exame, né? Tem muita gente que acha que é um exame de sangue normal. Não. É um swab que a gente chama, né? Um cotonete grandão, que vai ser utilizado na narina e na região da garganta, e após isso ele vai ser avaliado em laboratório, e para que seja descartado, alegado a presença do vírus. Ok. Vamos lá, então. Outra pergunta de um seguidor perguntou se a pessoa pode morrer, como é o tratamento, a pessoa pode morrer com coronavírus? Sim, a pessoa pode morrer, né? Nós já falamos aí no começo da live que nós temos aí mais de 11 mil mortes relacionadas ao coronavírus no mundo. No Brasil, a gente está no começo ainda, então... A partir de agora, pessoal, podem começar a mandar, enviarem as suas perguntas. Vou trazer aqui algumas perguntas soltas, perguntas gerais que o pessoal mandou ao longo do dia. Doutor, eu tenho um cachorro... Perdão. A tosse aqui não é coronavírus não, viu? Doutor, eu tenho um cachorro em casa. Esse vírus pode afetar o cachorro também? Foi uma preocupação aí da geração pet, né? As pessoas estavam muito preocupadas, mas nós tivemos aí muito material e foi descartado. Apesar que a infecção pode ter vindo de um mamífero, mas os gatinhos e os cachorros estão liberados aí dessa vez. Ai, que bom. Minha filha tá livre. Vamos lá, próxima pergunta. Doutor Maurício, o senhor acha que o coronavírus pode chegar em Carinhanha? Acho sim. Existe uma grande possibilidade, sem querer criar pânico, eu acredito que vai chegar sim. É uma infecção viral como qualquer outra, de uma disseminação muito rápida, e as pessoas estão, por conta da infecção, eles estão se mobilizando, pessoas vindo de São Paulo, de Brasília, de Salvador, locais que têm a doença e que naturalmente vai chegar. O seguidor perguntou, para que ficar em casa se em Carinhanha não tem nenhum caso confirmado? Essa é uma grande pergunta. Nós falamos das pessoas que estão no período de incubação. São as pessoas que têm a doença, que estão com o vírus, mas que não manifestaram os sinais ainda da doença. Então, é justamente por isso que a gente mantém as pessoas no domicílio, para que essas pessoas não entrem em contato com pessoas sadias. No Brasil, até o momento, as medidas ainda são consideradas brandas. Eu posso dar um exemplo da Nicarágua, onde o exército está na rua. Simplesmente, a forma de governar o país lá não é igual ao Brasil, e o exército está na rua e as pessoas têm que ficar em casa, e é assim que funciona. Ok. Próxima pergunta. Cheguei de São Paulo hoje, doutor. Se eu ficar gripado, significa que eu estou com coronavírus? Faz sentido. A pessoa tem que entender que ela tem uma série de fatores que fazem com que ela possa ficar gripada. O estresse da viagem,
a falta de alimentação adequada. Ele ficou dentro de um ônibus, ou de um avião, ou de um carro, e com ar-condicionado. Esse ar-condicionado, eu não sei que nível de cuidado que a empresa tem com ele. Então, assim, não significa que a pessoa que veio de São Paulo já tenha aí esse taxado que ele está doente. Ele tem que seguir as recomendações que estão sendo transmitidas o tempo inteiro, tanto pela televisão, quanto na mídia impressa, WhatsApp e sites confiáveis, entrar em contato com a autoridade sanitária do município para ver se o caso dele, sim, se enquadra ou não. Ok, vamos lá, então, começar a trazer as perguntas aqui do pessoal que está na nossa live. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vitor Magalhães, sabido que o assunto é referente à saúde pública, vamos estender um apelo de ética profissional às secretarias dos municípios. As pessoas não precisam de exposição dos nomes dos pacientes. O que o senhor acha, doutor? Olha, todo paciente ele tem acesso, isso está no Código de Ética Médico, acesso ao sigilo médico. E, de forma alguma, eu acredito que as pessoas, os profissionais que estão trabalhando com esse tipo de situação, vão apontar e vão divulgar o nome dessas pessoas. É uma forma até de proteger, né, a integridade dessas pessoas, para que evitar também que sofra retaliações, porque tem muitas pessoas desinformadas e a desinformação ela pode criar monstros gigantescos. Então, assim, não existe o porquê e é contra a lei que se divulgue. O grande problema é o WhatsApp, porque antigamente o fuxico demorava um pouco mais. Hoje, com o WhatsApp, em questão de milésimos de segundo, você está no mundo inteiro. Então, é quase que impossível ocultar esse tipo de coisa. Ok, vamos lá. O Ed Mangabeira mandou mensagem, que mandou a pergunta. Os sintomas começam a surgir no 5º ao 8º dia. Nos casos assintomáticos, após o período de quarentena, a pessoa infectada transmite o vírus? Mandar um abraço para o Ednei. Ednei é um grande amigo, trabalha em São Luís de Montebello, mora no Goiás. Ednei, o que a gente tem observado é que os pacientes que têm o fim da infecção, eles têm uma queda da viremia, eles têm uma queda da quantidade de vírus no corpo. Infelizmente, já foram descritos casos de reinfecção. A pessoa teve a doença e depois ele se recontaminou. Então, a doença ela não condiz com imunidade. Por exemplo, a pessoa que tem cachumba só tem cachumba uma vez. Já com o coronavírus, não é dessa forma. A pessoa pode ter outras infecções e continuar disseminando o vírus. Ok, muito obrigada, doutor. Vamos lá, mais perguntas aqui, deixa eu procurar. Um momento. Muita gente aqui participando da nossa live. Quem mais está aqui com a gente? Vamos lá. Aqui, a Jéssica Santana. Dai, depois que a contraprova é fornecida e o resultado dá como positivo, como é feito o monitoramento dos infectados que devem ficar em casa? Dai não, doutor Maurício que vai responder. Essa é uma questão mais técnica, né? A pessoa já tem a confirmação da doença, ela vai ser avaliada pela equipe do município, se o quadro dela se é um quadro grave ou se não. Por exemplo, dentro daquelas comorbidades que nós citamos, tem a questão de se é um idoso, se ele tem algum problema de saúde, ou se é um paciente rígido que está com poucos sintomas, e a partir dessa triagem você vai determinar se esse paciente vai ficar em casa, sabe, sendo monitorado. Eu não tive acesso ainda a essa questão do paciente em quarentena, mas eu acredito que ele vai receber visitas periódicas de uma equipe de saúde que vai avaliar o seu estado de saúde e vai manter contato telefônico e via WhatsApp. Ele vai tá monitorando isso, é deixar o paciente no domicílio dele. As pessoas que convivem com ele vão ser orientadas, elas vão ter uma educação em saúde, tem uma série de cuidados que é bem técnico, que tem que ser utilizado dentro do domicílio, para que essa pessoa fique em segurança e que seus familiares também fiquem em segurança. Ótimo, não só o paciente, mas os familiares também, né?
Exatamente. A página Barba de Vinho, a mensagem: moro em São Paulo, já estou em quarentena. Quero saber do doutor qual a expectativa da saúde quando terminar essa quarentena. Olha, Dai, para ser bem sincero, eu acho que a gente está só no começo, porque nós temos aí os exemplos de vários países, tanto da China, quanto da Ásia, ali, da Europa, Estados Unidos e alguns outros países isolados, Austrália, que eu não citei. E existe uma curva de infecção. Ontem, inclusive, o ministro da Saúde, o Mandetta, que está fazendo um trabalho brilhante, explicou, assim, muito claro que a gente tem que se preocupar até aproximadamente agosto, setembro ou outubro. Então, assim, as pessoas não precisam se preocupar com essa questão. Muita gente está preocupada com o risco de desabastecimento, né? Que as coisas vão acabar, que a gente precisa estocar, mas as medidas, elas estão sendo tomadas. Existe a possibilidade de transporte, principalmente de alimentos. Então, para responder, assim, para ser mais assertivo na pergunta dela, eu acredito que nós vamos ter um pico daqui 2 semanas, é o que todo mundo está esperando, que o pico aconteça mesmo, assim, que a gente vai ter o boom de casos dentro de 2 semanas, principalmente por conta dessas pessoas assintomáticas que acabam sem sintomas, né, que estão no período de incubação, mas que isso se estenda pelo menos até agosto. Existem, assim, estimativas mais otimistas e outras mais pessimistas, né? Então, tudo vai depender da população e de como que a gente vai enfrentar isso. Não tem como só o Ministério da Saúde, os órgãos ligados à gestão de saúde, fazer esse contingente. A gente precisa mesmo é que a população se conscientize, siga as instruções. Hoje, o acesso à informação ele é muito rápido e muito fácil, então qualquer pessoa tem acesso em qualquer lugar do mundo, e no Brasil não é diferente. Então, a gente está apenas no começo. Doutor, estou procurando mais perguntas aqui. Não sei se vou conseguir voltar de onde eu parei, porque tem muita pergunta. Então, deixa eu pegar. Fica à vontade, viu, Dai? Pode, o pessoal quiser perguntar aí. Daqui a pouco eu vou começar a mandar abraço. Tem muitas perguntas. Eu acho que já temos quase 1 hora de live, né, doutor? Acho que sim. Não, teve os probleminhas técnicos, são 20h10, faltam 7 minutos. Mas pode continuar, estou em casa, tranquilo. Pronto. Estou sendo monitorado aqui no home office. Olha, então tá, vamos lá. O pessoal do Making Off está aqui do lado. Olha, um abraço para a galera aí do Making Off. Que esse domingo não vou conseguir seguir a ordem de onde eu parei, que são muitas perguntas. Então, vou trazer outra aqui. Vamos lá, então. Pronto. Pronto, nada. Aqui, vamos lá. Ezequiel Vitor mandou a pergunta. Estou vendo muitas pessoas nas ruas de Carinhanha utilizando máscara. Gostaria de saber do doutor que esclarecesse quem deve utilizar e a forma correta de se utilizar máscara. Todo mundo pode usar ou tem algum tipo, determinadas pessoas que devem usar, doutor? Olha, a orientação é que só as pessoas sintomáticas utilizem a máscara, né? As pessoas que têm sintomas, que esteja com o nariz escorrendo, que esteja tossindo, que esteja com febre, com dor de cabeça. A minha opinião, em se tratando de algo que a gente não conhece e não sabe até onde isso pode evoluir, eu estou usando máscara continuamente. Eu sou um profissional de saúde, estou exposto a vários ambientes, então, assim, constantemente eu estou em uso da máscara. Não é paranoia, aqui é uma cidade um pouco maior que Carinhanha, tem um fluxo maior de pessoas, mas eu não vejo porque a pessoa que que for à rua em Carinhanha, que for ao supermercado, eu acho de bom grado que ele use sim a máscara, ele está se protegendo e está protegendo o outrem, o restante da população. Verdade. Vamos lá para a próxima pergunta. Vou responder aqui, ó, o Danilo, é a Dani, desculpa, perguntando se alergia ou rinite alérgica é fator de risco.
até então, não tem nenhuma informação nesse sentido. Tudo que eu li até o momento não afirma nada disso, não. Ótimo. E a Evaneide, ela falou, boa noite. Eu estou curiosa para saber quais são as preocupações que tenho que ter com a minha mãe, pois ela é acamada. Quais cuidados devo tomar? Olha, uma paciente que é acamada, ela tem provavelmente diversos fatores de risco, né? É uma paciente que não se expõe ao sol com tanta frequência, ela tem uma idade avançada, ela provavelmente teve algum problema neurológico ou cardíaco que fez com que ela ficasse na cama, né, acamada. Então, nesse momento, os cuidados que eu teria se minha mãe estivesse nessa situação é tentar limitar o máximo possível das pessoas terem acesso a essa paciente e manter uma alimentação saudável e, se ela começar a apresentar sintomas, entrar em contato com as autoridades sanitárias. Ok, doutor. O Caio mandou uma pergunta. Boa noite. E as pessoas que chegam de cidades maiores para o interior, como deve ser o procedimento de cuidados? Essa pergunta já foi respondida anteriormente, né? A pessoa tem que se policiar, tentar ficar o máximo possível no seu domicílio, seguindo as medidas de higiene que nós já recomendamos aqui, e se caso apresentar os sintomas, procurar auxílio médico. Ok. O Evandro Santos Júnior, boa noite. Pergunta, doutor, a partir de quantos dias o paciente infectado começa a transmitir? A gente acredita que a partir de 4 dias de infectado, o paciente já começa a fazer. Essa que é a janela de incubação, é o período que a pessoa já está. Essa é a grande preocupação, né? A partir do 4º dia, 4º, 5º dia. Lembrando que isso varia muito na literatura, porque é algo novo. Tem literaturas que colocam um período maior, outros um período menor. Ok, e a Lala Oliveira mandou a seguinte pergunta. Logo quando uma pessoa é diagnosticada com vírus, além do isolamento, qual o procedimento do tratamento? Quando a pessoa está diagnosticada, o que ela deve fazer além de se isolar? Quando a pessoa já tem... Desculpa, eu perdi um pouquinho da pergunta. É quando a pessoa já ela disse o seguinte, quando a pessoa Não. já tem um vírus, foi diagnosticado, o diagnosticado foi dado, a pessoa está com coronavírus. Além do isolamento, qual o procedimento do tratamento que essa pessoa vai ter? Imagino que deve ser em casa, né? A paciente, ele vai ter o tratamento sintomático, né, que a gente fala, são a questão dos sintomas que vão ser tratados, a febre, a dor de cabeça, o que ele estiver apresentando. Vai ter que ter uma atenção especial à sua alimentação e ele vai ser monitorado pela equipe designada da região de onde ele morar, e ele vai ser monitorado se ele tiver caso de pior ou melhora. Esse é o procedimento até então estabelecido. Ok. Keila e Ailton mandaram pergunta. Quem não está gripado, tem a necessidade de usar máscara, doutor? Vai depender muito do tipo de exposição que essa pessoa tem. Se é uma pessoa que está em quarentena, que está dentro do domicílio, que não tem pessoas próximas com possibilidade de ter infecção, eu não vejo essa necessidade. Agora, uma pessoa que trabalha com o público, uma pessoa que tem que ter contato mais próximo com a população, eu acho que vale a pena sim estar utilizando. É mais uma forma de estar prevenindo a infecção e a disseminação. Ok, o Ed Mangabeira mandou outra pergunta. Uma pessoa que tem o vírus não aparece sintomas, assintomático. Após o período de quarentena, ela pode transmitir o vírus ainda? Nesse caso, não. Se ele tiver a cura, se ele já tiver curado e a ausência da epidemia, ele não vai transmitir. Você tem o período que a pessoa tem a doença, o organismo vai combater, e não é bem o período de quarentena, é o período de cura, que ele vai estar sem a doença, e sim, ele não transmite mais, existindo a possibilidade, sim, dele ser reinfectado. Ok. A Luísa Guanambi mandou a pergunta. Boa noite, sou paciente oncológica e tenho que usar máscara para sair na rua, doutor? Nesse caso, eu recomendaria sim. Paciente oncológica, não sei em que nível de tratamento ela está, se ela está em remissão, se ela está fazendo quimio-rádio, se ela está usando só medicação oral pela boca.
Então, nesse caso, eu recomendaria assim, o uso da máscara. A máscara comum mesmo, a máscara cirúrgica. Ok. O Weber Melo mandou uma pergunta. Só para complementar, Dai, quando essa pessoa for exposta, quando ela estiver sozinha, no domicílio dela, em paz, não há essa necessidade. Entendi. O Weber Melo. Maurício, dê a sua opinião pessoal sobre uma questão, sem querer aumentar a preocupação ou causar histeria. Você acredita que a pandemia vai evoluir no Brasil como está acontecendo na Itália? Eu sou muito otimista. Eu acredito que não. Por uma série de questões. A Itália tem dimensões territoriais muito menores que o Brasil. Isso propicia a disseminação do vírus. A Itália tem um microclima específico, então essa questão da temperatura e umidade também fala a favor da transmissão do vírus. E o principal, a Itália ela passou por um processo que a gente chama de transição demográfica. Vou dar um exemplo rápido. Meu pai tem 12 irmãos, eu tenho 3 e tenho uma filha. Então o que acontece na Itália é que é um país de velhos. Pessoas que não tiveram filhos e que assim foram acumulando, são pessoas que foram acumulando comorbidade, porque a Itália é um país rico, então é um cara de 70 anos que já teve um infarto, que já fez um tratamento de câncer, por ter acesso a um bom serviço de saúde, ele não morreu. Então essa pessoa está mais propensa. Então por essas 3 questões, a minha opinião pessoal é que no Brasil nós não tenhamos, talvez em alguns locais de grande aglomeração, como São Paulo, como Rio, como Belo Horizonte, talvez Salvador. Então, talvez nesses locais nós tenhamos, sim, assim, um pico exacerbado. Mas isso é, como o Ed me perguntou, é uma opinião pessoal. Não tem como a gente dimensionar, entendeu? Eu espero que não, eu acredito que não, e nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Isso aqui que nós estamos fazendo, essa live, isso aqui é trabalhar. Isso é gerar informação, levar as pessoas a uma instrução maior, e a melhor forma de não ter acesso à doença é a profilaxia. Ok, por falar em opinião, a sua opinião aí pessoal, a Ingrid Souza, ela disse: doutor, seja sincero e transparente. Qual o seu maior medo em relação ao coronavírus em nosso município? Qual o seu maior medo aí, doutor, na sua opinião? Olha, o medo, tem o medo pessoal, nós temos medo, a equipe de saúde tem medo porque nós estamos na linha de frente, né? E nós podemos ser contaminados. Eu tenho medo de trazer a infecção para casa, que eu tomo o máximo de cuidado. Aguarda um pouquinho, doutor. Que... O vídeo travou um pouco, calma aí. Pronto, pode falar devagar. Então, assim, o medo, tem o medo pessoal, né, que a gente contrai a infecção, porque por mais que eu use os EPIs, existe a possibilidade que eu me contamine. Eu tenho medo de trazer essa infecção para dentro da minha casa, assim, eu ando orientando a minha família, as pessoas mais idosas, eles são mais difíceis, assim, eles são mais cabeça dura, sabe, para a gente inculcar, eles acham que não vai dar nada, então eu venho trabalhando, eu tenho muito medo disso, né, meus pais são idosos, e o principal medo, eu acho que é o medo que qualquer profissional de saúde tem, é de ser insuficiente, de o serviço de saúde entrar em colapso e a gente não conseguir atender as pessoas. Não tem coisa pior do que um profissional de saúde tentar assistir um paciente e não ter as ferramentas suficientes para que esse atendimento seja feito. Então a gente precisa fazer o nosso trabalho, a gente precisa ficar em casa, tá todo mundo postando aí, eu não tenho muito acesso a algumas partes de rede social, mas é como a população pode ajudar. E estão nascendo pontos de filantropia aí que nós, no final, nós vamos estar pontuando aqui. Então esse é o meu medo. Tá certo, doutor Maurício Alves. As perguntas aqui acabaram, tá bom? E gostei muito desse bate-papo, muito informativo. Agradeço de coração por todas essas informações. Muito obrigada mesmo, doutor. Eu que agradeço, Dai, você ter
liberado esse espaço aí para que a gente pudesse estar fazendo esse bate-papo. Eu nunca tinha feito live na minha vida. Nós tivemos até um tutorial de live, né? Fique off. E eu vou estar procurando, estar fazendo esse tipo de conteúdo também para estar informando a população. No começo a live fica um pouco travada, você fica um pouco nervoso, é natural, aqui com um monte de ferramenta que você tem que estar lidando, mas eu achei bem bacana, bem produtivo. Eu queria pontuar algumas questões aqui. Tem tempo, Dai? Tem, pode ficar à vontade. Queria mandar um abraço aqui para Fó Amaral, que é uma colega lá de Montes Claros, que é ginecologista, uma pessoa fantástica. Isabela Veloso está me assistindo lá do Rio Grande do Sul. Acho que Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Ela foi para o Sul e ficou. Hernani trabalha com a gente lá no SAMU, no nosso dia a dia. Stephanie trabalha na RBD. Se eu esquecer o nome de outras pessoas aqui, que me perdoem. Queria usar esse espaço aqui. Tem uma pessoa que me cobra muito uma visita, mas assim, por essa questão de a gente acaba fazendo muita coisa. Uma pessoa de Carinhanha que eu tenho um respeito muito grande, e eu tenho livros dele, estão guardados em minha casa em Carinhanha, que é seu Honorato Ribeiro. Eu tenho um respeito muito grande por ele, eu queria que esse vídeo chegasse até ele, que essa informação chegasse até ele. Tenho muita vontade de visitá-lo e vou fazer isso, tá? As coisas vão se acalmar, a gente vai conseguir chegar num momento bacana que eu vou visitá-lo. Queria agradecer e assim abrilhantar o seu trabalho, tá? Tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Eu acho que Carinhanha tem potencial, sim. Carinhanha tem muita gente, muito lugar do mundo que as pessoas não sabem, que as pessoas de Carinhanha chegaram. E a gente precisa, sim, acreditar que a gente tem possibilidade de fazer saúde, de fazer ciência. Curitiba, Isabela, desculpa. E é isso, eu acho que assim, seu trabalho, sempre que você precisar e que eu puder estar te ajudando, não precisa me chamar de doutor, me chama de Maurício, me chama de Mal, eu até prefiro, tá? Queria parabenizar aqui o serviço dos secretários de saúde, dos gestores de saúde, tá? Que estão, assim, sem dormir. Eu tenho acesso a alguns colegas, vou aqui me furtar de citar o nome deles, que eles estão passando por um momento muito difícil, os gestores de hospitais. É muito fácil a gente apontar o dedo para o gestor da nação, do estado, do município, mas é um momento delicado, é um momento difícil e a gente precisa de apoio, precisa de ajuda. Não é um momento de estar criticando, de estar tentando atrapalhar. Não é momento de política, é momento de sobreviver, é o momento da humanidade se unir, mesmo ficando 1,5 metro separado, para que a gente consiga vencer mais essa batalha. Mandar um grande abraço aqui para todas as equipes de saúde, as quais eu trabalho, as quais eu não conheço. Tem colegas da gente que já foram contaminados, eu tenho uma colega em particular que não está num estágio muito bom em São Paulo, e isso acaba afetando a gente. A gente fica um pouco abalado, mas isso não vai fazer com que a gente pare o nosso trabalho. Essa é a nossa missão, é isso que a gente tem que fazer. Eu fico muito feliz, algumas empresas que estão tendo atitudes, estão sublimando, estão produzindo álcool, estão dando espaço em aeronaves para que profissionais de saúde possam estar se deslocando, estão fornecendo comida, tem empresas de delivery que estão entregando comida para pessoas que estão em quarentena, tem usinas que poderiam estar aumentando o valor do álcool em gel ou produzindo outros itens que têm um lucro maior, estão fazendo isso para que a gente possa vencer essa batalha. Diferente de pessoas que usam esse momento para ganhar dinheiro, para lucrar, mas esquece que pode perder a mãe, pode perder o pai, pode perder a vida. Eu até tenho pessoas próximos que eu orientei a não vender, a não comprar, porque um fornecedor, é absurdo o valor das coisas. Então, é um momento de união, a gente precisa muito que as pessoas se unam, que as pessoas entendam, que as pessoas tenham acesso à informação. Quem tem meu WhatsApp pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp.
Ligação, às vezes, eu não posso atender, eu prefiro que entre em contato no WhatsApp. Existe o direct do Instagram, eu estou sempre à disposição. Posso demorar um pouquinho de responder, mas vou responder, vou levar as orientações. Vou tentar estudar, buscar, a gente vai estar sempre atrás aí da informação para levar para vocês. Agradeço demais, sempre que você precisar, eu estou à disposição. Gostei demais, demais, demais. Foi fantástico. Que bom, gostei muito. Imagino que os seguidores gostaram também. Foi muito produtivo, uma live maravilhosa, bate-papo incrível, super informativo. Agradeço muito e também sempre estarei à disposição aqui, doutor Maurício, como eu chamo carinhosamente de Mal, né? Imagino que o pessoal gostou e talvez a gente pode até pensar em fazer esse bate-papo mais vezes. O que acha, doutor? Estou à disposição. Se a gente precisar fazer uma sala de situação aí para que a gente faça uma análise limitada dentro do que eu esteja vendo, das mídias que eu tenho acesso, para que a gente vá fazendo esse panorama e acompanhando e levando informação às pessoas. Eu acho que a principal medicação nesse momento é a informação. Informação. Tá certo, vou despedir de todos aqui neste momento. Minha gente, muito obrigada a você que nos acompanhou aqui nessa live, tá bom? Amanhã a live vai estar disponível no YouTube, tá? Também no site Mais Agora, só acessar maisagora.com.br, no Instagram. O que é isso aqui, essas anotações? Fica em casa. Fica em casa, isso, hashtag, gente, fica em casa, tá bom? Como eu estava falando, boa noite, aguarde só um pouquinho, doutor. Como eu estava falando, essa live vai estar disponível amanhã, tá bom? No YouTube, no site maisagora.com.br também. Doutor, muito obrigada a todos, espero que vocês compartilhem a live, tá bom? Para a gente propagar informações para todos os lugares, os familiares, parentes, amigos, e hashtag fica em casa, minha gente. Beijo grande, beijo, doutor. Obrigada, boa noite, tá bom?